Eu não sei se você... Bom, acho que várias pessoas aqui são mais ou menos da mesma faixa etária do que eu. Vários de nós aqui crescemos em uma época em que não havia iPad nem iPhone. E a gente brincava, amém, né? E a gente brincava, eu pelo menos a minha brincadeira era na rua com os outros amigos. Mas eu nunca fui assim, um moleque de rua, mas brincava todo dia na rua, é diferente, né? Eu não era o cara assim que... Eu nunca me envolvi em brigas. Não me lembro, não sei brigar. Se eu for, eu apanho. Não sou de briga. Eu me lembro uma vez que eu quase me envolvi em uma situação. Era a 8ª série, tinha mais ou menos, 8ª série, uns 13, 14 anos, por aí no máximo, lá no Brasil, uns 13 para 14 anos. Eu estudava em um colégio do estado, lá na Vila Romana, em São Paulo, chamava Tomás Galhardo, o nome do colégio. E nesse colégio, tinha um garoto chamado André. Pensa num moleque bonito. Era o André. O André era o cara. Cabelo lisinho, tigelinha, e ele andava com o ombro para trás, assim, tipo malandrinho, sabe? Andava assim. O André era o cara que todo mundo queria fazer amizade com ele. Mas só era amigo dele quem ele queria. Não era qualquer pessoa que era amigo dele. O André namorava a Ritinha. Pensa numa menina bonita. Era a Ritinha. Magrinha, cabelo liso, comprido, franjinha. Na época, franjinha era o top, né? Franjinha. E os dois eram o casal da escola. O casal que todo mundo, eles eram os mais populares da escola. E um dia, o André e a Ritinha brigaram. E do nada, a Ritinha começou a vir falar comigo. E eu falei assim, como assim? Será que no meu caminhãozinho cabe toda essa areia, né? Aí, todo dia do nada, ela vinha falar comigo. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, cara, cuidado. Eu falei, por que cuidado? Pô, tá querendo me diminuir? Qual é a sua? Você não é meu amigo? Eu falei, cuidado. Mas por que cuidado? Porque ela pode estar vindo falar com você só para criar ciúme no André. Eu falei, não, capaz, para com isso, cara, não confia não. Falei, sai fora. 2 dias depois, o André veio para mim, era o começo da primeira aula, estava todo mundo reunido no pátio para entrar, toda a galera. E ele veio com o ombrinho para trás, e aí chegou na minha frente e falou assim, e aí seu, a censura não me permite dizer, e aí seu, pip, eu vou pegar você e eu vou te, pip, seu, pip, censura. E aí ele falou assim, e todo mundo olhando, aí ele falou assim, na última aula hoje, na saída eu vou te pegar e vou quebrar sua cara. Botou o ombro para trás e saiu. Aí eu fiquei parado assim, todo mundo olhando, todo mundo viu, no começo da primeira, eu fiquei parado assim, em estado de choque. Pensei assim, morri. Morri, eu não sou de luta, eu não sou de briga, morri. E eu fiquei pensando assim, tão novo, olha, 8ª série, morreu. Morreu. Tipo no clima assim, faroeste caboclo, sabe? João do Santo Cristo. Morri, estou morto.
Só que o problema é que ele falou isso no começo da primeira aula. Todo mundo ouviu. E aí passava a primeira aula e eu pensava assim, uma aula menos para eu morrer. Vinha a segunda, falava, 2 aulas menos para eu morrer. 3 aulas a menos para eu morrer. E eu andava, eu andava nos corredores, na escola, indo para cá e para lá. E eu pensando, o que eu vou fazer? E as pessoas, os outros alunos, olhavam para mim com a cara de dó, pensando, tadinho, ó, vai morrer. Aí, lógico, a tortura começou desde a primeira, mas também o lado bom foi que eu tive tempo de pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu sou muito novo para morrer, eu tenho que fazer alguma coisa. E tinha um garoto na escola, que eu não lembro se era nome ou se era apelido, mas todo mundo chamava ele de Monson. O Monson é o seguinte, você imagina assim, tipo, o LeBron James, o Mike Tyson, só que na 8ª série. Era ele. E eu cheguei para ele e falei, Monson, é o seguinte, você está sabendo, o André disse que vai me pegar na saída, e eu quero fazer um trato contigo. Você vai me defender. Ele falou assim, e por quê? Porque se você me defender, amanhã eu te dou o meu lanche. Aí ele olhou para mim assim, levantou o dedo, e eu falei assim, o quê? 1 semana de lanche? Ele falou, não. Levantou o dedo e falou, 1 mês de lanche? Ele falou, 1 mês de lanche? Eu vou morrer de fome. 1 mês. Eu falei, não, cara, está muito caro, não vale tudo isso, não. Aí ele virou, começou a sair, falou, não, pera. Tá bom. Eu pensei, bom, se eu morrer amanhã eu não vou comer lanche mesmo, né? Vamos pensar positivo, pelo menos eu vou fazer um regime. Eu falei, tá bom, 1 mês de lanche é teu, mas você tem que me proteger. Ele falou, tá bom. Eu voltei para a classe e fiquei, bom, pelo menos eu tenho alguma chance de sair vivo. Até que tocou o sinal da última aula. E aí eu peguei a minha mochila, todo mundo saiu correndo, eu não entendi porquê, depois que eu vi, todo mundo estava saindo, correndo, indo lá para a saída, para ver o espetáculo. E aí eu pus a minha mochila e estava saindo, passando pelo corredor e eu procurando, cadê o Monson? E nada. E aí eu passei pelo corredor, comecei a descer as escadas, que já tinha um espaço até sair da escola, e eu olhando, cadê o Monson? E nada. Eu falei, meu Jesus, e se esse cara não aparece? Aí eu comecei a ficar apreensivo. Eu passei pelo portão da escola, tinha uma roda de gente, assim, de aluno, assim, ó. E eu, cadê o Monson? Do lado de lá da roda já estava o André. O André botou a mochila no chão e começou a se esquentar. Eu falei, ai, cadê o Monson? Cadê o Monson? E eu olhando para todo lado, de repente, quando eu olho para frente, o André já estava vindo correndo na minha direção, com a mão fechada assim, ó. Falei, morri. Na hora eu só fechei os meus olhos, cobri minha cabeça e pensando comigo, morri. Quando de repente eu percebi que alguma coisa tapou a luz do sol. Sombras apareceram assim. Aí eu abri meu olho e só vi as costas do Monson. E quando eu olhei, o Monson estava segurando o André pelo pescoço. E ele disse assim, você vai bater nele? Agora quem vai apanhar é você. Imagina um cara, né? O André conseguiu se desvencilhar, conseguiu se soltar e saiu correndo. Saiu correndo. Aí como todo mundo viu que não ia ter briga, né? Todo mundo, foi embora. No dia seguinte, na primeira aula, o André veio falar comigo. E ele falou assim, cara, eu não sabia que você era amigo do Monson, desculpa aí. Eu falei, não tem problema. Mas é que é o seguinte, ele agora quer me bater, me dá uma força aí, cara. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Problema teu.
Aí falou, não, fala com ele, eu faço qualquer coisa. Ele falou, você faz qualquer coisa? Ele falou, eu faço. Aí eu falei, um mês de lanche, eu falo com ele. Eu falo com ele. Fechado, pode falar com ele. Aí eu entendi, desde pequenininho, o que significa a palavra agiota. Mas tem alguma coisa a ver, assim. Só que 3 dias depois, o André e a Ritinha voltaram. Resolveu o problema. Só que quem se lascou foi o André, né? Porque ele foi o único que ficou sem lanche durante 1 mês. Eu estava lendo a Bíblia um dia e eu ouvi uma história que você já conhece muito bem, de um cara que ficou numa situação, lógico, em exponente menor. Vocês entenderam? Menor. Só que ele deve ter sentido muito medo de morrer por causa de uma briga. Ele se meteu numa confusão que ele pensou assim, amanhã eu vou morrer. Quer ver? Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Você conhece a história e a gente pede para que Deus nos ensine lições, mais uma vez, sobre essa história da Bíblia, porque a Bíblia ela é infinita, as lições que a gente aprende dela não acabam nunca. Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Leia comigo. Levantando-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Vocês conhecem a história de Jacó? Jacó esperou 20 anos por esse dia, e depois de 20 anos agora Jacó está voltando para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para Abrão, para Isaac, e agora Jacó tomaria posse. Só que o seu irmão Esaú, recentemente tinha mudado para uma cidade chamada Edom, e agora onde Esaú estava, seria praticamente impossível, eles iam estar tão perto que seria praticamente impossível evitar ver o seu irmão novamente. Só que a última vez que esses 2 irmãos estiveram juntos, eles eram gêmeos, a última vez que esses 2 irmãos estiveram juntos foi uma situação traumática. Jacó tinha trapaceado, Jacó tinha enganado, Jacó tinha vendido, comprado de Esaú a sua primogenitura com um prato de guisado. Fico pensando, gente, que guisado era esse? Não é? Para vender uma primogenitura, era, sei lá, era a primeira pizza que surgiu, sei lá. Mas devia ser um negócio tremendo. Jacó tinha mentido e se disfarçado, se passando por Esaú, para receber a bênção que o pai daria para Esaú, e ele roubou para si.
Naquela época, no mundo antigo, a bênção era uma coisa muito importante. A bênção de um pai para o filho era uma coisa com um valor muito grande. Quando um pai abençoava um filho, esse filho ele prosperava em todas as áreas da sua vida. Ele prosperava financeiramente, ele prosperava na vida familiar, ele prosperava na vida espiritual, ele prosperava em tudo. E daqui vem um conselho: pai, mãe, principalmente os pais, abençoem seus filhos, orem pelos seus filhos. Não adianta você transferir isso para ninguém. O sacerdote não ia abençoar os filhos de Isaac. A bênção era de Isaac para os seus filhos. Não adianta pedir para um pastor orar para o seu filho. A gente ora abençoando o seu filho. Você entende isso? Abençoe seus filhos. Só que a bênção era um negócio tão sério, com um valor tão grande, que quando Esaú descobriu o que Jacó tinha feito, Esaú jurou matar Jacó, seu irmão. E por isso, Jacó teve que fugir, e fugiu durante 20 anos. Sabe o que é mais interessante? É que durante esses 20 anos, por causa da mentira, Jacó perdeu muita coisa. Jacó perdeu o convívio com o irmão, Jacó perdeu o convívio com o pai, ele teve que trabalhar 7 anos, e também foi enganado, porque recebeu a mulher que ele não amava. Depois teve que trabalhar mais 7 anos, para então poder receber a mulher que ele amava. Depois disso ele trabalhou por mais 6 anos, e durante esses 6 anos, o salário dele mudou 10 vezes. E quando ele voltou para a terra prometida, ele descobriu que ele também tinha perdido a mãe, porque a mãe já tinha morrido. A mãe que tinha aconselhado ele a fugir, também já tinha morrido. Ele estava jurado de morte, e como eu, ele pensou assim: morri, estou morto, amanhã eu vou morrer. E aí a Bíblia diz, nos versos 9 a 12, a gente está no capítulo Gênesis, no capítulo 32, você vê nos versos de 9 a 12, que Jacó faz uma oração para Deus, uma oração humilde, uma oração sincera. E depois Jacó tem uma ideia, ele falou: já sei o que eu vou fazer, porque eu acho que durante esse período, ele ficou pensando como eu: o que eu vou fazer para sair dessa situação? E ele falou assim: eu vou mandar presentes para o meu irmão, e assim eu tento amenizar a situação, meu irmão fica mais calmo. E assim ele fez, pegou vários dos seus servos, e mandou os servos enviando cabras, camelos, vacas, jumentos, vários presentes para o seu irmão. E aí, esses mensageiros que Jacó mandou, retornaram, e quando eles retornaram, eles disseram assim: chefe, acontece o seguinte, a notícia não é boa não, a notícia não é boa não, olha só, teu irmão está vindo aí, ele vai matar você, e ele está vindo com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, ele falou: pronto, acabou. Naquele momento, voltou à sua mente tudo que ele tinha feito para estar naquela situação. Veio na sua mente todas as trapaças, todos os esquemas, todos os enganos, e Jacó ficou desesperado. Diz a Bíblia que Jacó pegou a sua família, e dividiu a sua família em 2 grupos. Olha isso, na tentativa de que quando Jacó chegasse, pelo menos eram 2 grupos distintos, alguém pudesse se salvar. E olha, na verdade, é aqui que começa a história. Agora é que a coisa começa a ficar interessante. Porque no verso 22, a Bíblia dá um detalhe bem pequenininho, mas muito interessante para a gente. No verso 22, a Bíblia diz que chegou a noite. Interessante isso. Sabe por quê? Porque você querendo ou não,
em algum momento da nossa vida, a noite chega para todos nós. E junto com a noite, vem a escuridão. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a noite ainda não chegou para você, eu não quero te iludir, ela vai chegar. A escuridão pode ser a escuridão de um hospital, pode ser a escuridão da notícia de um câncer, pode ser a escuridão do desemprego, pode ser a escuridão que separa você do seu filho, da sua filha, pode ser uma escuridão entre você e a sua esposa, pode ser a escuridão entre você e o seu marido, pode ser a escuridão da depressão, pode ser a escuridão do vício, mas eu vou dizer uma coisa para você, um dia a escuridão vai chegar. E para piorar mais ainda a situação, o verso 24 acrescenta um outro detalhe, que nessa noite Jacó estava sozinho. Pior do que a escuridão da noite, é estar na escuridão da noite sozinho. Sabe por quê? Porque geralmente o que acontece é assim. Quando a noite chega na nossa vida, a gente se sente sozinho. Mesmo que você esteja rodeado de um monte de gente, você vai se sentir sozinho. Mesmo que perto de você esteja a pessoa que você mais ama, o sentimento que você vai ter é de estar sozinho, porque a presença de Deus não pode ser substituída pela presença humana. Quem quer que seja. A presença de Deus não pode ser substituída por nada e por ninguém. Quando a noite chegar na sua vida, a única coisa que vai trazer calma para você é a presença de Deus. A história, ela gira basicamente em torno de 3 personagens. Jacó, Esaú e um estranho. A Bíblia diz que naquela noite então, Jacó se afastou, sozinho, e ele se assentou, talvez em uma pedra, e começou a olhar as estrelas, imaginando como seria o dia seguinte. Como seria o dia em que ele encontraria o seu irmão que estaria vindo com 400 homens e já tinha jurado ele de morte. E no verso 24, diz que de repente, ele sozinho, à noite, apareceu um estranho, um homem que ele nunca tinha visto antes, e se agarra com Jacó, e os dois começam a lutar, do nada. Jacó pode ter pensado assim, será que é um ladrão? Não dá tempo nem de perguntar. Será que é Esaú que mandou já alguém para me matar? Eles não se conversavam, eles não falavam, eles só lutavam. Do nada, um estranho. E aquela luta foi. E Jacó estava cansado. A luta foi por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e nenhum dos dois desistia. A Bíblia diz que quando estava nascendo o sol, então esse homem, esse estranho, então tocou na coxa de Jacó, e Jacó naquele momento caiu no chão, sentindo uma dor terrível, caiu no chão, mas a Bíblia diz assim, ainda agarrado no homem. Jacó caiu no chão, e quando ele caiu, naquele momento ele entendeu, não é possível, não é um homem comum, não é um homem qualquer, porque a gente lutou a noite toda, e ninguém ganhava. Eu não desistia, ele não desistia, e a noite toda nós estivemos lutando aqui, e agora com um toque, ele desloca a minha coxa e ganha a luta? Como assim? Nesse momento, eu quero tirar 3 lições com vocês dessa história. Primeira lição, Jacó percebeu que ele estava lutando contra Deus, mas não sabia. Interessante isso. Você já percebeu que muitos de nós já lutamos contra Deus e a gente nem sabia?
Você já parou para pensar que a gente pode lutar contra Deus e não tem a mínima ideia do que está fazendo? Quando você critica um irmão da igreja, você está lutando contra Deus e não tem a mínima ideia. Quando você critica a liderança da igreja, você está lutando contra Deus e nem tem noção. Quando você critica o pastor da sua igreja, você está lutando contra Deus. Ah, porque o pastor é Deus? Não. Porque os membros, os líderes e eu estamos aqui tentando fazer o trabalho de Deus da melhor forma que a gente pode. E quem é contra o trabalho de Deus, também é contra Deus. Faz sentido isso? Segunda lição. Se esse homem era Deus, por que ele já não ganhou a luta no começo? Deus lutou com ele a noite toda, podia ter ganhado em qualquer momento. Por que Deus esperou, e quando o sol estava nascendo lá, terminando a noite, foi que Deus então ganhou a luta? Deus lutou a noite toda com Jacó, para mostrar para Jacó que não importava o quanto ele era forte. No momento em que Deus quisesse, ele poderia vencer a luta apenas com um toque. Não importa quão persistente Jacó fosse, Deus era mais. Não importa quanto Jacó fosse forte, ele não era páreo para Deus. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Não importa quanto você é forte, você não é páreo para Deus. Não importa quão persistente você seja, você não é páreo para Deus. E Deus pode vencer a luta em qualquer momento. Porque no fim, Deus sempre ganha. Você pode resistir o tempo que você quiser, mas eu vou te dar um conselho. É melhor se render. É melhor se render. Porque no fim, Deus sempre ganha. Deus sempre ganha. E a terceira lição. Deus poderia ter tocado em qualquer parte do corpo de Jacó. Se Deus tocasse nas costas, Jacó cairia, morrendo, gritando de dor. Se Deus tocasse no ombro, deslocaria o ombro, ele cairia, morrendo de dor. Mas Deus tocou na perna, na coxa. Talvez, possivelmente, porque a perna, que são as pernas que nos levam para longe de Deus. São as pernas que nos distanciam de Deus. E eu pergunto para você hoje, o que hoje está distanciando você de Deus? O que hoje pode estar levando você para longe de Deus? Para Abraão, era o seu filho, e Deus tocou no filho. Será que Deus vai precisar tocar nisso, que faz você se afastar de Deus? Porque eu te digo uma coisa, infelizmente, para a gente obter vitória espiritual, às vezes a gente tem que ter dano material. Às vezes até físico. Mas sabe por que Deus fez isso? E a Bíblia diz que depois que Deus fez isso, Jacó permaneceu mancando o resto da vida. Deus não tirou. E Deus fez isso porque Deus está mais preocupado com a nossa vida eterna do que com a nossa vida terrena. E a gente vai ver daqui a pouco. Ainda bem que ele ficou manco. Ainda bem que ele ficou manco. E agora, no chão, caído, com uma dor terrível, a perna quebrada, agarrado àquele homem, Jacó realmente percebe que aquele homem era Deus. Interessante isso também. Porque até que nós sejamos quebrados por Deus, Deus nunca vai poder usar a gente de forma tão poderosa. Parece que na vida da gente, é só depois, quando Deus quebra a gente, que a gente está pronto para ouvir, para obedecer, e aí então Deus vai usar você. Que coisa incrível. Mas sabe o que é interessante? É que no verso 26, imagina, com a perna quebrada, caído no chão, agarrado àquele homem, no verso 26, diz que Jacó disse o seguinte: eu não te deixarei ir, se não me abençoares.
E aí rapidamente a Bíblia, o verso 26 é curto, rapidamente já vem o verso 27. E aí aquele homem, Deus, olha para Jacó e faz uma pergunta. Uma pergunta que a primeiro instante é absurda, é ridícula. Porque Deus olha para Jacó e o que ele pergunta? Como você se chama? Quem é você? Espera aí, para um pouquinho. Você acha, e a gente sabe que era Deus, mas você acha que Deus não sabia quem ele era? Você acha que há alguma possibilidade de Deus dizer assim, estou a fim de bater em alguém hoje. Acordei assim, a gente não tem esses dias, né? Acordei assim meio com a pá virada, eu vou bater em alguém hoje. Eu vou ficar aqui esperando, o primeiro que passar, eu vou bater nele. Claro que não. Deus sabia quem ele era. Se ele sabia, então por que perguntou? Ah, meus amigos, Deus sabia quem ele era, mas agora Deus queria que Jacó entendesse quem Jacó era. Na verdade, a pergunta foi assim, Jacó, você sabe quem você realmente é? O interessante é que a palavra Jacó, ela significa literalmente agarrador de calcanhar. E se você for para Gênesis 25 e ler os versos 25 e 26, ali descreve a forma como os dois irmãos gêmeos nasceram. E o primeiro a nascer foi Esaú, por isso Esaú era o mais velho. E depois nasceu Jacó. E vocês lembram do detalhe como é que Jacó nasceu? Agarrando no calcanhar do irmão. O nome de Jacó veio-se a se confirmar no futuro, porque era o agarrador de calcanhar, o aproveitador, o trapaceiro, o enganador, e essa era a vida de Jacó. Na verdade, nesse momento, Deus estava olhando para Jacó, e a pergunta que Deus estava fazendo era a seguinte, Jacó, você está pronto para admitir quem você realmente é? Porque até que nós não aceitemos a nossa condição, nós vamos permanecer como nós somos. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual é o teu nome? Quem é você? Porque, meu amigo, enquanto você não dizer assim, o meu nome é amargura, Deus não vai poder curar você. Enquanto você não disser assim, o meu nome é tristeza, você nunca vai poder ser feliz. Se você não disser assim, o meu nome é fracasso, você nunca vai alcançar o sucesso. Se você nunca disser para você assim, o meu nome é engano, você nunca vai ser abençoado, enquanto você não chegar ao ponto de entender quem você realmente é e qual é a situação em que você realmente se encontra. E no verso 28, agora Deus olha para Jacó e diz assim, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Por quê? Lutou com Deus e venceu. E logo no verso 29 agora, Jacó olha para esse homem, para Deus, e pergunta assim, e você? Qual é o teu nome? Muito interessante essa parte. Porque Deus olha de volta para Jacó e diz assim, por que você quer saber meu nome? Isso não é problema teu. E a resposta diz assim, você não precisa saber o meu nome, você só precisa da minha bênção. Interessante isso. Deus deu essa resposta para Jacó, porque curiosidades humanas são só curiosidades. Tem muita gente perdendo tempo com curiosidades que não são coisas que importam. Tem muita gente perdendo tempo com curiosidades, com detalhes, com bobagens,
com picuinhas e por isso não são abençoados. Tem gente que vem para a igreja e sua atenção é facilmente desviada, o seu foco é facilmente retirado, e aí a música chama atenção, a roupa, aquilo, qualquer coisa, não importa o que seja, tira a sua atenção. Aí sabe o que acontece? Volta para casa e não se sente abençoado. Não se sente abençoado. E Deus olha para ele e diz assim: você só precisa da minha bênção. Por que essa curiosidade? E no verso 30, quero ler o verso 30, capítulo 32, verso 30, diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Que incrível, porque se você voltar nos versos, no mesmo capítulo 32, no verso 12, era justamente isso que Jacó tinha pedido para Deus, e o texto começa dizendo assim: Senhor, livra-me da mão do meu irmão. Agora eu te pergunto, o que mudou? O que mudou? A situação era a mesma, nada mudou. Esaú ainda estava vindo, Esaú ainda tinha jurado matar seu irmão, Esaú ainda estava vindo com 400 homens. O que mudou? Nada mudou, a situação era a mesma, só teve uma coisa que mudou. Sabe o que mudou? A bênção que Jacó recebeu mudou Jacó. Só uma coisa mudou: Jacó mudou. Deus deu para ele um novo nome, Deus deu para ele um novo começo, Deus deu para ele um novo futuro. E a Bíblia diz que na manhã seguinte, Jacó estava voltando para casa, indo para a terra prometida, e passou pelo Jaboque, quando estava voltando para casa. Quando Jacó se aproximou, estava perto de casa, seus filhos viram que ele estava voltando, a esposa viu que ele estava voltando, os servos viram que ele estava voltando. Eles devem ter tido alguma dificuldade, porque eles olharam de longe e falaram assim: está vindo uma pessoa, mas está mancando, quem será que é? Até que essa pessoa chegou a uma altura, que eles perceberam: é o pai, é Jacó. E os filhos e todos lá foram, pegaram Jacó, se assentaram com Jacó, trouxeram Jacó para casa, e os filhos preocupados olharam e falaram assim: pai, o que aconteceu? Você teve algum acidente? Algum animal selvagem te atacou? Por que você está mancando da perna? E Jacó tinha dor no rosto, por causa da perna, mas tinha um sorriso no lábio. E Jacó chamou a todos e disse assim: olha, vem aqui, sentem-se aqui, sentem-se do meu lado, porque eu vou contar para vocês a história mais incrível que vocês já ouviram. E naquele dia, Jacó contou o que tinha acontecido na noite anterior. E sabe o que é mais incrível? É que Jacó contou a história para eles, que contaram a história para outros, e essa história foi contada e recontada, e passou de uma geração para outra geração, e hoje estamos nós aqui, contando essa história mais uma vez, e aprendendo com essa lição, que para você ganhar, primeiro você precisa perder. Sabe o desfecho da história? O desfecho da história está no capítulo 33, versos 1 a 4. Leia comigo, capítulo 33, Gênesis 33, 1 a 4. Olha só. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Olha só, agora ele viu Esaú chegando com 400 homens, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Agora olha o que ele fez.
E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se 7 vezes à terra, até aproximar-se de seu irmão. E aí o verso 4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou. E o que a Bíblia diz mais que eles fizeram juntos? E choraram juntos. Percebe a diferença? Aí eu te pergunto, quem ganhou a luta? Quem ganhou a luta? Quem ganhou? Deus ganhou a luta? Jacó ganhou a luta? Se a gente lê o texto, Jacó perdeu. Jacó perdeu. Porque Deus sabia que naquela noite, Jacó tinha que morrer para Israel nascer. Há uma coisa muito interessante, que Deus deixou assinado nas entrelinhas, que às vezes a gente lê muito rápido e não percebe. Eu queria que o mídia colocasse na tela. A gente pode resumir essa história em 3 palavras. Em 3 palavras a gente conta essa história. Jacó, Jaboque, que aqui significa terra prometida, e lutar. Quando a gente analisa essa história, essas palavras no original hebraico, Jacob, Jaboque, e lutar é Yabek. Só que quando o hebraico surgiu, o hebraico a princípio ele era feito somente de consoantes, depois é que foram acrescentadas as vogais. E se a gente tirar as vogais dessas palavras, as consoantes são as mesmas, Y, B e Q. Isso coloca as 3 palavras em uma igualdade, e há uma mensagem por trás disso dizendo assim: não dá para separar essas 3 coisas. Você quer ir para a terra prometida, você vai ter que lutar. E por isso é que com toda a certeza eu posso dizer para você: você quer ir para o céu? Você quer ir para a terra prometida? Então eu não vou enganar você. Você vai ter lutas. Você vai ter lutas. Mas no fim, se a gente se rende para Deus, a gente sempre ganha. A gente pode achar que a noite está muito grande, a gente pode achar que a escuridão é muito densa, mas no fim, se a gente permitir que Deus nos mude, quem ganha a luta é a gente. E aí vem a última pergunta que eu quero fazer nessa manhã para você. Qual é a luta que você está lutando hoje? Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Porque pode ser que você hoje não esteja tendo luta nenhuma e a sua vida esteja uma maravilha. Eu quero dizer para você uma coisa: se prepare, porque a noite vai chegar. E se você é alguém que está lutando, talvez por coisas que você fez no passado e vem carregando até hoje, eu digo para você, então, pare de lutar contra Deus e renda-se. Não deixe que Deus precise tocar na tua perna, na tua coxa, na tua carteira, na tua família, no teu orgulho, no teu amor próprio, porque se precisar, Ele vai fazer. E vai fazer porque ama você. E vai fazer porque para Ele importa mais a terra prometida do que essa vida. Você não gostaria de hoje dizer assim para Deus: Senhor, eu luto, só o Senhor sabe as lutas que eu enfrento, eu luto. Mas hoje, mais uma vez na minha vida, eu quero dizer assim: Senhor, eu luto, mas hoje eu quero me render. Eu quero que hoje o Senhor ganhe a luta. Você não quer fazer isso?
Se você quer fazer isso, coloque-se em pé, porque Deus precisa ver isso. Coloque-se em pé. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei qual é a sua luta, mas eu digo, todos nós temos nossas lutas. E a Bíblia diz assim, em Mateus 25, 25 e 26, diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por causa de Deus perder a sua vida, achá-la-á. Feche seus olhos. Querido Pai, nós queremos tirar esse momento para rapidamente olhar para trás. E nesse momento nós podemos ver um Deus que olha para a gente e está perguntando assim: quem você é? Não, quem você realmente é. Olha para trás, quem você é? Você é amargura? Teu nome é tristeza? Teu nome é solidão? Teu nome é egoísmo? Teu nome é engano? Se você olhar para trás, qual era o nome que você deveria receber? Mas, Senhor, a despeito do nosso passado, hoje, nós queremos pedir que o Senhor vença essa luta, mate essa pessoa e dá para nós um novo nome, um novo começo, um novo futuro. Não importa se para isso tenhamos que mancar da coxa para o resto da vida, não importa. Não importa que para isso nós tenhamos que perder algumas coisas, não importa. A lição de hoje nos mostra que se a gente quer ganhar, primeiro a gente tem que perder. E nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, dizendo: Senhor, nós queremos ir para a terra prometida, mas nós não queremos lutar sozinhos. Mesmo que alguns de nós esteja caído no chão, ainda assim nós queremos continuar agarrados a Ti. Para isso, perdoa os nossos pecados, dirige a nossa vida. E que um dia a nossa história possa ser contada lá para os anjos, na terra prometida, de alguém que teve a vida mudada, porque o Senhor foi uma bênção na nossa vida. Dá um restante de sábado feliz na tua companhia, entendendo que todos nós lutamos, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Alguns de nós aguentariam lutando 1 hora contigo, outros 3, alguns 5, mas não adianta. No fim o Senhor sempre ganha a luta. Para isso então, nos perdoa, perdoa a nossa ignorância, nos recebe. Nos derramamos agora nos teus braços, entendendo que sem Ti não somos nada, não somos ninguém. E fazemos isso porque confiamos no nome de Jesus. Amém.